Olá, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Está todo mundo bem? Amém. Já vou começar esse vídeo aqui pedindo: se inscreva no canal, ative o sinozinho das notificações e coopere conosco, tá bem? Vamos, se você acha relevante, vamos mandar para outras pessoas. Lembra daquele amigo teu que estava com dificuldade e disse: ora por mim? Não deixe de orar, tá bem? Ora por ele. Se ele pediu ajuda, socorre depressa, porque um pedido de oração é um pedido de socorro. A gente não pode demorar em atender, certo? Mas manda para ele esses vídeos e diz assim: olha, vê se você entendeu alguma coisa disso daí. Aí sabe o que você faz também? Pede para ele explicar para você o que foi que ele entendeu. Porque quando a gente ensina, a gente aprende. Deu para entender a dica? Então vamos lá. Para não ficar longo. As 3 coisas que nós devemos pedir ao Senhor. 3 coisas que nós devemos pedir ao Senhor. Nós vimos nos 2 vídeos anteriores 10 razões para o Senhor atender a minha oração, né? E no outro, nós vimos o mesmo Deus que dá o pão, ele também dá o perdão, certo? E agora eu trouxe um resumo aqui falando sobre as 3 coisas que devemos pedir em oração. Primeira coisa que nós devemos pedir em oração. Pedir, porque a oração é a adoração. Quando você adora ao Senhor, você vai exaltar. Pode observar que o Pai Nosso, quando Jesus ensinou a estrutura da oração, como nós devemos orar, ele em primeiro lugar exalta o Senhor. Primeiro lugar é a adoração, a exaltação. Pai Nosso, Tu que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja que tudo isso é adoração, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Tudo isso começa com adoração. Então, quando você for conversar com Deus, lembre-se que Ele é uma autoridade. Então, chegue diante dele com respeito, com amor e com simplicidade. Ele vai compreender todas as coisas. Afinal de contas, ele é a maior autoridade que existe, mas ele é nosso amigo e ele vai entender. Mas aí vem a parte em que a gente pede. E são 3 coisas que nós pedimos. Primeiro, pão. Segundo, perdão. Terceiro, proteção. Então, essas 3 coisas nós pedimos ao Senhor e isso já abrange toda a nossa vida. Então, veja bem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que hoje? Porque o hoje, amados, é tudo que nós temos. O que você comeu ontem já fez o que tinha de ser feito. O que você vai comer amanhã ainda não está fazendo efeito nenhum em você. Mas o que você comeu hoje, o que você viveu hoje, é o hoje que nós temos. Nós não temos o amanhã e não temos mais o ontem. Nós temos o hoje. Então, o pão nosso de cada dia, quando o Senhor Jesus disse o pão nosso de cada dia, Ele trouxe a nossa realidade. Que você precisa ter relacionamento diário com Deus. Quando nós queremos burlar essa lei do agora, do hoje, que é só o que nós temos, tudo dá errado para você. Por exemplo, um exemplo foi o maná lá no deserto. O Senhor disse: vem o maná e vocês peguem a porção diária. Pegue o hoje. Aí os espertinhos pegaram mais para 3, 4 dias. O que foi que aconteceu? Sujeira, bicho, né? Porque encheu de bicho. Eles tiveram, além de colher mais para outro dia, né? Porque eles tiveram que colher para comer no dia. Ele ainda teve que limpar a sujeira da bagunça que ele fez por desobedecer a Deus. Ao invés de pegar a sua porção, pegou porção 3 vezes mais e encheu de bicho. Porque o Senhor, Ele nos dá o hoje. Tudo que você tem que fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, meus amados, coloca dentro do teu coração, peça. Peça para o Senhor. Senhor, me dê a tua graça hoje. Hoje eu vou trabalhar. Senhor, protege. Senhor. Então, 3 coisas que a gente vai pedir ao Senhor: o pão nosso, o perdão e a proteção. Deus prometeu o pão de cada dia, então ele não deixa faltar. Ao servo de Deus não falta o pão. Davi, ele já disse: nunca vi um justo desamparado
e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, meu amado, quando eu vejo crente pedindo esmola, eu não acredito que ele seja crente. Ou pelo menos ele não tem uma igreja que o ampare. Quando eu vejo o irmão necessitado, se a sua comunidade está passando necessidade, está faltando Jesus nela. Porque o Senhor disse que não, nunca, 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 nunca. Davi disse, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Vamos pensar bem nisso. O pão de cada dia o Senhor nos dá, e nos dá hoje. Quando chegar amanhã, que vai ser hoje, de novo. Quando chegar depois de amanhã, que é hoje. Então é o hoje, não é amanhã, depois de amanhã, o mês que vem. Não, quando ele chegar, ele se transforma em hoje, né? Então é isso. Aí o Senhor diz, Jesus não ensina a orar pelo pão de amanhã, ele ensina a buscar o Senhor hoje, pelo pão de hoje. Em segundo lugar, vem o perdão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Essa parte é também bastante complexa. Porque as pessoas julgam que perdoar é voltar a conviver. Meu amado, se uma pessoa te traiu, se uma pessoa te enganou, se uma pessoa, você vê a índole dela, você vê que ela não mudou e não vai mudar. E aí você foi traído, foi enganado, engodado por mentira, por tanta coisa nojenta. Então você tem a obrigação de perdoar. Mas você não tem a obrigação de conviver. Conviver já é uma opção. Porque você sabe que vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Então, meu amado, perdoe, libere perdão, se libere também. E deixa a pessoa viver a vida sossegada, feliz, com a liberação do seu perdão. Não escravize ninguém. Porque a Bíblia diz que assim como nós perdoamos, não está dizendo assim como nós perdoamos e convivemos. Não está perdoando e voltando a fazer a mesma coisa, não. E a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, perdoa. Se pecar de novo, perdoa de novo. Se pecar de novo, perdoa de novo. Mas não é obrigação você buscar essa repetição. Se você pode cair fora, se você pode se sair desse problema. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Então, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos inimigos, aqueles que nos prejudicaram. Como não podemos pagar a Deus com oração longa, nem com dízimos altos, nem nos retalhando todos, nós não podemos pagar a Deus. Ó Senhor, perdoa-me porque eu estou agora me retalhando. Senhor, não, o perdão de Deus foi liberado tranquilamente por causa da graça. Aqui no vídeo também tem um vídeo, aqui no canal tem um vídeo falando sobre a preciosa graça. Você não pode se perdoar, Deus não pode perdoar você porque você se latanhou todo, se cortou, e fez um monte de sacrifício, fez um monte... Não, o perdão, ele é liberado pela graça, quando você consegue perdoar, deixar ir, deixar livre. E se for seu, se for sua, se for a vitória é sua, se lhe pertencer, se não for tribulação, volta. Também se for tribulação, vai cada dia mais para longe, porque o Senhor permite isso. Então, libere o perdão e viva feliz, esteja feliz. A graça nos alcançou, a graça nos traz perdão, e nós não podemos pagar ao Senhor isso, né? Assim também nós devemos perdoar os nossos devedores, apenas perdoar, não cobrar, não ficar pedindo sacrifício, não ficar pedindo que isso e aquilo, mendigando amor, atenção, mendigando o perdão da pessoa, não. Assim como a graça nos alcançou e nós podemos chegar diante de Deus e Deus nos libertou, nos liberou, nos perdoou, assim também a gente. E Deus, quando perdoou, Ele não exigiu de nós um relacionamento, não. A gente se relaciona com Ele se quiser.
Ele nos libertou, Jesus verdadeiramente nos libertou, nos deu a carta de liberdade e disse, olha, vocês são livres, escolham, querem ficar comigo ou não. E muita gente não quer. E nem por isso ele obriga a pessoa a ter um relacionamento com ele. Isso daí é da vontade da pessoa. Então, assim como Deus nos perdoou, perdoa o teu irmão e deixa aí. Deixa livre, de verdade, dentro do seu coração. Não fique esperando que ele se dê mal. Não fique procurando nas redes sociais se ele está bem, se ele está mal, o que foi que ele fez, o que deixou de fazer, se está sorrindo, se está triste. Nem fique vibrando quando algo ruim acontece. Está vendo? Isso é porque fez isso e aquilo por mim. Não, meu amado. Não faz isso não. Deixa ele. Do mesmo jeito que você quer viver, ele também quer viver. Do mesmo jeito que ele quer desfrutar a vida, que você quer desfrutar a vida, ele também quer, é seu irmão. Do mesmo jeito que Deus lhe perdoou e lhe liberou, para você servir a ele ou não, assim também é o nosso irmão. Libere o perdão e pronto. E você e Deus tenham um relacionamento perfeito e duradouro, para sempre. Compreende isso? Consegue compreender? É bem assim, é desse jeitinho. E aí você pode se entregar ao Senhor completamente. Por quê? Porque você conseguiu liberar o perdão para o seu irmão, deixá-lo ir com muita tranquilidade, com muita... a vida dele. Amado, quando acontece algo ruim com o seu inimigo, nem sempre é um castigo. É porque coisas más acontecem com gente boa e com gente ruim. Se você fica vibrando nesse sentimento de ver a derrota do outro, de ver a derrota do outro, você está se derrotando. Perdoe e deixe ir. Vá cuidar da sua vida, vá recuperar-se, tá bem? E não permita que nada mais venha interferir na sua vida em relação àquela dor. Porque quem sofre uma dor e vai cutucar para sofrer de novo, é porque gosta, é masoquista, né? Gosta de sofrer. Então... esses vídeos estão baseados em Mateus 6, dos versículos 5 ao 15, né? Também estão em 1 Samuel 1, do versículo 9, do capítulo 1, versículo 9 até o 4, e João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Todo ele voltado a um relacionamento com Deus. Volte atrás, o que eu acabei de falar, os versículos, e leia. Leia, porque é muito importante. Nós devemos fazer 3 pedidos pelo reino de Deus. 3 pedidos pelo reino de Deus. Deus é santo, que venha o seu reino e que nós nos submetamos à vontade dele. 3 coisas que nós precisamos. Que a santidade de Deus nos alcance, que o reino de Deus nos alcance, e que nós aprendamos a nos submeter à vontade do Senhor, ainda que ela cause dor, ainda que ela cause sofrimento, ainda que ela cause perda, tudo será para a sua edificação, para a minha edificação. Entende isso? Então, Deus, ele tem prazer em se comunicar. Ele se comunicou com quem? Com Abraão. Ele se comunicou com Moisés e ele se comunicou com Josué. São somente 3 exemplos que eu estou dando aqui. Mas ele se comunica com a humanidade. Mas esses 3 exemplos, ele se comunicou com Abraão. Ele disse, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o Abraão simplesmente saiu do meio da parentela e saiu para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas ele foi, comunicação. Ele falou com Moisés, lá na sarça ardente. Ele disse, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo, Moisés. Vamos conversar. Depois disso, ele se comunicou lá no Moriá, no Monte Moriá, né? Ele se comunicou com Moisés e trouxe a lei para o seu povo, né? E a presença de Deus, inclusive ontem na igreja, a ministração maravilhosa de um jovem da igreja, e ele falou sobre o brilho no rosto de Moisés. O rosto de Moisés não estava brilhando porque ele estava com a lei. O Moisés não era porque ele era obediente, o rosto dele brilhava porque ele teve contato com Deus, ele teve aproximação com Deus. O rosto dele brilhava. Então, quando nós temos intimidade com o céu, nós temos aproximação com o reino de Deus, a vida é diferente.
o nosso rosto fica brilhante, né? É maravilhoso. Então, comunicação. Moisés se comunicou com Deus. Lembro também que quando Deus disse assim, Moisés, eu vou matar esse povo, eu não aguento mais esse povo, não quero mais ele. E de você, Moisés, eu vou fazer uma nação. Vou fazer, eu posso fazer, eu faço. Moisés argumentou. Então, amados, argumente com o Senhor. Não murmure, não queira ser um chefão reclamão, não. Chegue para diante de Deus e argumente. Volte lá para o primeiro vídeo desses 3. Você vai ler os 10 argumentos que a gente pode citar, ou as 10 razões. Mas para citar essas 10 razões, você precisa estar enquadrado nelas. Porque do contrário, você não vai estar fazendo nada, você vai estar argumentando com Deus. Moisés argumentou com Deus. E disse, Senhor, foi o Senhor quem tirou a gente lá do Egito. É massa demais a comunicação, a intimidade, o relacionamento de Deus com Moisés, com Abraão. Ele disse, Abraão, quantas estrelas? Conta, Abraão. Se você puder contar, é o tanto de filho que você vai ter. Abraão não pôde contar, ele não pode. E hoje nós somos filhos de Abraão, né? Não filhos pela linhagem, mas pela fé, né? O pai da fé. Então, Deus falou com Abraão. Deus provou Abraão. Quando ele disse, me dê o seu Isaque, era a única coisa que o Abraão tinha. O filho legítimo dele. E o Senhor pediu. Então, venha o teu reino, mesmo que a tua vontade me cause dor, eu vou cumprir, eu aceito a tua vontade. Porque no final das contas, Deus não queria matar o filho de Abraão. Deus queria provar para Abraão o quanto que ele é fiel para com seu povo. E ele não era como os outros deuses que pediu o sacrifício dos filhos dos povos. Entende? Então, Deus ele quer um relacionamento com você e você precisa estar antenado no seu relacionamento particular com o Senhor. Deus se comunicou com Josué. Ele chamou Josué e disse, Josué, Moisés, o meu servo, é morto. E é você quem vai levar o povo. Josué, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sempre ficava no pé do monte e você via os meus pés, você nunca viu a minha face. Moisés, meu servo, viu a minha face. Mas ele não está mais aqui. Agora é você quem vai guiar o povo. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Josué? Pega a palavra e guarda essa palavra no teu coração. Medita nela de dia e de noite. Não se desvie dessa palavra nem para a direita e nem para a esquerda. E eu serei contigo. E eu te abençoarei. E aonde você colocar o seu pé, eu vou prosperar você. Disse a Josué. Josué já conhecia a voz do Senhor, já conhecia o Senhor por causa de Moisés. E aí o que é que a Bíblia diz? Josué reúne o povo e diz, olha minha gente, a partir de hoje eu vou liderar o povo, eu vou liderar vocês e deixa eu dizer um negócio. Quem quiser vir comigo, embora, porque nós vamos adorar o Senhor, servir ao Senhor, obedecer e se submeter à vontade dele. Quem não quiser, pega o beco, vá para onde quiser. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A fé é uma decisão. Como é que está você? Você está o tempo todo dizendo, missionário, ore por mim, pastor, ore por mim, fulano, ore por mim. E você não sai do que está, com seus maus costumes, com seus maus hábitos, com a sua preguiça. Não vai para uma oração, não faz um jejum, não busca conhecimento, fica sempre dizendo, eu sou coitadinho, não posso. Não pode. É claro que você pode. Levante-se, tenha relacionamento com Deus, não bote desculpa de jeito nenhum. Não bote desculpa. Tinha uma mocinha que estava presa lá numa cidade longe, foi levada cativa e nunca mais ia voltar para a sua casa. Nem por isso ela deixou de fazer a vontade de Deus por causa do sofrimento. Era só uma menina, que era a serva de Naamã. E ela fez com que Naamã conhecesse o Deus verdadeiro e servisse também a Deus lá naquela cidade. Porque ele ficou em dúvida quando teve um encontro com Deus cá em Israel. E disse, mas eu sou um homem do povo e eu tenho que fazer coisas eu sou do exército, então faço parte de comandos, de política, de reis, de governos e eu tenho que cumprir certas ordens. Como é que eu vou fazer para servir a Deus e não entristecê-lo? Era a missão dele, era o trabalho dele e ele foi orientado. Faça o seu trabalho, mas em todo o tempo
tenha um relacionamento com Deus. Então aquele homem se converteu, voltou para sua cidade e foi servir a Deus e cumprir o seu chamado aqui na terra, cumprir os seus serviços. Consegue entender isso? Nós precisamos ter relacionamento com Deus, não para o homem ver, porque o homem vai ver o resultado do seu relacionamento e não o seu relacionamento. Que Deus venha abençoar você, que você consiga ter intimidade com Deus, que você consiga ter comunicação com o céu e que a graça de Deus te alcance. Esse é o desejo do meu coração, é o anseio da minha alma, que todos fiquem bem, que todos fluam no relacionamento com o céu. Deus te abençoe e te guarde. Não deixe de se inscrever no canal, de dar um joinha, tá bem? E também passa para outras pessoas se isso daqui foi importante, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus e enriqueça o seu dia e a sua vida.